Boa noite, pessoal. Eu vim aqui contar para vocês como foi que eu saí do zero, talvez menos do que isso, que eu tinha dívidas e eu estava perdida, não sabia o que fazer da minha vida, para construir, identificar um trabalho que eu gostasse, trabalhar deste trabalho e me sentir satisfeita financeiramente, conseguindo me manter com esses ganhos. Né? Hoje eu tenho novos objetivos, eu atingi já vários objetivos na minha vida. Hoje eu tenho novos, eu também quero falar sobre isso. Principalmente para mostrar para as pessoas como que é construir isso, né? Como que é construir a prosperidade, porque eu acho que a gente tem uma noção assim que é um pouco milagroso, místico, porque a gente fala muito disso dentro das terapias holísticas e a gente tem uma ideia realmente que vai cair alguma coisa do céu, que a gente vai acessar um poder sobrenatural. Vou desmistificar um pouco sobre isso hoje. Tá? Aterrar a gente muito bem sobre essa questão pra gente parar de achar que o presente vai cair do céu. Gente, prosperidade não é sobre isso, é sobre construção. Então eu resolvi vir aqui compartilhar a minha história com vocês, senti de vir e o pessoal botou lá, faz a live. Então estou aqui para compartilhar a minha história e assim, quem sabe trazer um pouco mais de clareza sobre como que é, e aí vocês vão poder também se identificar em qual parte vocês estão dessa história. Primeiro, não é para todo mundo igual, né? Cada um tem os seus processos para fazer, mas o esqueleto é muito parecido, principalmente das pessoas que me acompanham, porque elas têm as mesmas dores que eu. Boa noite, gente. Oi, Ana Maria, Camila. Gente, quem que é achadinho das gêmeas? Que eu sempre me esqueço. A pessoa fala várias vezes e eu não... Vanessa, Zenilde, a pessoa fala e eu não sei quem é. Eu sempre esqueço qual das minhas clientes que é essa pessoa que entra com esse nome. Então, eu vim aqui, olha só, o que eu trouxe. Meu cafezinho na taça. Acabei de passar. Eu passo ele direto na taça e tomo. Eu viciei nesse jeito de tomar café, eu acho muito sofisticado. Eu gosto dessas coisas mais chiques, sabe? Gosto. Apesar de não poder usufruir tanto ainda como eu gostaria. Boa noite, Vanessa. Então, eu vou começar a minha história. Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Aí depois vocês vão dizendo no momento, né, que vocês acharem oportuno. Se vocês também estão passando por isso ou passaram por alguma situação, vamos mostrar aqui para as pessoas que assistirem esse vídeo. Depois eu vou baixar esse vídeo e vou botar lá no YouTube, para quem quiser assistir mais tarde, né? E para as pessoas entenderem como que é esse processo. Eu sinto que muita gente tem uma ideia, principalmente pela sensação que aquela pessoa tem de incapacidade de pegar as coisas, de fazer bem, de resolver a vida, de ser rica, de ter bastante recurso, que a gente começa a acreditar numa hipótese de que em algum momento o dinheiro vai começar a cair do céu. E talvez esse momento vai chegar sim, esse momento chega, só que não antes de muito esforço da nossa parte para mudar muita coisa. E é por isso que pouca gente acessa a prosperidade. Não é porque as pessoas não têm merecimento ou porque umas pessoas são mais aptas do que a outra. Não, ela tá ali para todo mundo. A prosperidade, ela tá disponível para todas as pessoas. Mas a maioria das pessoas não acessa porque realmente é desafiador o processo. Não é rápido, é longo, precisa mudar muitas crenças, precisa, gente, acreditar em coisas que a sociedade inteira não acredita. Não tô falando nada de espiritual, nada de energético, muito pirado não, tá? É simplesmente, por exemplo, acreditar que o dinheiro é bom, que ter bastante riqueza é bom, que isso é muito difícil, acreditar que a gente é capaz, acreditar que eu posso confiar, contar comigo mesma, porque quem vai fazer esse dinheiro sou eu, não é Deus que vai me dar, eu que vou fazer. O que Deus faz? Ele potencializa, né? Tudo que eu faço, ele bota mais um monte em cima, mas se eu não fizer, não acontece nada, e eu sinto que as pessoas ficam esperando cair do céu. Eu vou contar pra vocês, a minha jornada começou há 10 anos atrás. Eu vou começar desde o começo, vou falar rápido, mas para vocês entenderem o tempo, né? Há 10 anos atrás, a minha situação era a seguinte: eu fazia doutorado, mestrado, estava começando doutorado na Fiocruz, em Biologia Molecular. Eu sempre fui uma pessoa que quis trabalhar com algo que eu gostasse. E eu pensava assim, nossa, eu sou de família que tem recurso,
não são ricos, milionários, mas nunca passei necessidade, sempre tive tudo, meus pais podiam me dar todas as coisas que eu queria. E eu tinha um desejo muito grande, interno. Meu pai sempre falava que primeiro vai trabalhar, né? Depois tu vê o que tu faz. Primeiro vai ganhar dinheiro, depois tu vê o que tu faz. Só que eu tinha uma coisa interna minha que era o oposto, que eu tinha que fazer o contrário. Eu tenho que trabalhar em algo que eu gosto, senão não vale a pena. Eu fiquei muitos anos procurando isso. Há 10 anos atrás, eu já estava de saco cheio de trocar de emprego, de trocar de curso. Eu fiz 3 cursos de faculdade, só terminei biologia. Eu era muito indecisa, eu tinha bastante inveja das minhas amigas que sabiam o que queriam desde sempre, né? Eu tenho uma amiga que é médica e ela sempre quis ser médica. Ela já sabia desde o terceirão, do segundo ano, e ela estudou, até demorou para passar, mas ela não mudou de opinião. E eu era super indecisa, eu passei para várias faculdades, não terminei, eu entrei em vários tipos de trabalho, fui trocando. E aí, eu terminei biologia, depois que eu terminei minha faculdade de biologia, eu fui trabalhar em outras coisas porque eu não queria. E aí eu fui, chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida para mudar tudo isso. Tá? E faz mais de 10 anos que eu falei isso, tá? Para mudar tudo isso. E aí eu resolvi ir para uma outra cidade, fazer mestrado e doutorado. Pensei, vou fazer mestrado, doutorado, vou estudar para ser cientista, né? E aí fui morar em Curitiba, eu sou de Florianópolis, fui morar em Curitiba e fiquei lá por 9 anos. Na metade desse processo de 9 anos, eu saí de casa. E esse processo de sair de casa é um dos pontos chaves para quem está na situação minha, que eu estava antes, indecisa. Porque a indecisão, pode ter certeza, se vocês estão em algum ponto estão indecisos, como eu estava, a indecisão, ela vem de dependência emocional. Porque como que pode a gente não conhecer a si mesmo, não saber que gosta, gente? É só se eu tô botando todo o foco da minha vida no outro. E o outro não é um amor, não é um relacionamento amoroso, é meus pais, sei lá, meus amigos, eu me preocupar muito com a opinião das pessoas, ter muito medo de ser rejeitada, de ser criticada, de receber um não, me ofender quando a amiga cancela o rolê, sabe tudo isso? Eu não sabia o que eu queria. Então, hoje eu entendo que quando tu tá perdidaça assim, se afastar daquele núcleo onde tu aprendeu foi muito importante pra mim. Então eu fui morar em Curitiba e aí eu conheci pessoas totalmente diferentes, a minha mente fez assim, ó, expandiu e eu comecei a prestar atenção em outras coisas. Então, 10 anos atrás eu estava em Curitiba, no mestrado, acho que no começo do doutorado, insatisfeita já, pensando, meu Deus, eu vou ter que desistir de novo, eu não consigo, eu não aguento mais. Era assim uma insatisfação que eu não tinha ânimo nenhum. Eu era aquela pessoa que odiava a segunda-feira. Eu trabalhava a semana inteira para chegar na sexta-feira e ir para festa, para sair, para passear, final de semana que era uma maravilha, e chegava segunda-feira era uma tortura para mim. Eu não gostava, eu tinha síndrome do Fantástico, não sei se vocês já ouviram falar. Então, eu estava nesse momento, há 10 anos atrás, pensando, meu Deus, vou ter que desistir de novo, vou ter que inventar outra coisa para eu fazer. E nesse momento, eu tinha uma amiga, que talvez ela veja esse vídeo, mas ela falava para mim sobre essas questões de espiritualidade. Eu comecei a ir para psicóloga. Nessa hora, nesse momento, eu estava em depressão. Eu já não tinha mais vontade de fazer nada, a vida não tinha mais graça, tinha perdido, assim, o sentido da vida. Não que eu quisesse me matar, nada disso. Mas eu não via graça, eu tava infeliz, eu tava desanimada, não queria fazer nada, nada me motivava. Eu tava totalmente desmotivada e estagnada. Até que as minhas orientadoras da época falaram, Guria, vai, tu tá precisando de um psicólogo. E aí eu fui. E nesse mesmo, porque assim, o universo é mágico, né? Quando a gente abre a mente, meu Deus, tem algo errado, eu preciso mudar, todas as opções da vida começam a aparecer. E eu tinha uma amiga, naquela época, que me trouxe toda essa história de espiritualidade. Então, há 10 anos atrás, eu conheci o professor Hélio Couto. Não sei se alguém conhece, conta pra mim. Alguém que tá aqui conhece o Hélio Couto? Gente, quem tá aí no YouTube depois que eu vou deixar gravado, conta se você conhece. Todo mundo conhece, eu acho, né? Nesse povo da área da espiritualidade, todo mundo conhece o Hélio Couto. Ela me apresentou o Hélio Couto e eu tava no doutorado. Pensa, é uma pessoa super racional. Quando aquele homem começou a falar de física quântica, misturando com espiritualidade, eu fiquei viciada. Eu assisti todos aqueles vídeos, aquela palestra lá, que são não sei quantas horas, são, sei lá, 20 palestras, né? Cada palestra de 3 horas. Eu acho que em 2 meses eu assisti todos aqueles vídeos, depois eu comecei a reassistir aquilo, e aí comecei a fazer a ressonância harmônica dele, naquela época lá, 10 anos atrás.
E aí eu não entendia, eu confesso que hoje eu não entendia nem 10% do que hoje eu ainda me lembro de coisas que eu estudava lá e que começa a cair a ficha. Putz, era aquilo que soltar, aquilo que ele falava do soltar, eu nunca entendia. Meu Deus, aquilo era uma coisa grega que ele estava falando pra mim. Então, há 10 anos atrás, eu fiquei viciada nisso aí. E aí eu comecei a estudar sobre esses assuntos com um vídeo no YouTube, via tudo que tinha, eu virei a espiritualista bêbada. Então, o soltar é confiar, né? É literalmente confiar, entregar. Não é que a gente não entende, é que a gente não consegue confiar. Hoje que eu entendi, por quê? Porque hoje teve momentos que eu consigo. Então eu entendi, nossa, era só isso. Era realmente confiar, só que eu não conseguia fazer, eu não entendi o que ele estava falando. E então, 10 anos atrás eu fiquei viciada, eu estudava tudo que tinha teorias da conspiração. Eu era aquela espiritualista chata, sabe aquela que acreditava em todos os né, tipo, as coisas ocultas que tinham, que o mundo ia ser destruído e não sei o que, nananã. E eu só ficava vendo coisa meio bad, né, porque eu era... Quando a gente entra nesse mundo, a gente assiste de tudo, eu assistia de tudo. Então eu fiquei, acho que 6 meses no doutorado, tão vidrada nisso aí que nada mais na vida me interessava. Eu fiz uma imersão, eu ficava o dia inteiro que eu podia, eu ia trabalhar, voltava para casa, ficava o dia inteiro enfiada à noite, estudando sobre esses assuntos. Eu fiquei fazendo isso, estudando, aí com o tempo tu vai perdendo, né, o ânimo, só que eu não fazia nada, eu só estudava, mas estudava muito. Mas eu não procurei ajuda, eu não fui fazer terapia com outras pessoas, eu fiquei na minha estudando muito. E aí depois, acho que de uns 2, 3 anos que tudo isso rolou, e aí eu escutei sobre propósito de vida. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que saber o que é esse negócio desse propósito aí, porque é o que eu preciso. É isso que eu busquei a minha vida toda, esse propósito, e até hoje. 3 anos estudando tudo que eu via de espiritualidade, eu não tinha encontrado nada. Eu só tinha ficado com a cabeça desse tamanho, claro, abriu um monte a minha mente, eu percebi que muitas coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, eu comecei a acreditar, só que na vida prática nada mudou, tava tudo igual, tava continuando a fazer meu doutorado, horrível, não gostava ainda, arrastando com a barriga, tudo a mesma coisa. E aí, eu não sou muito boa de datas, tá, gente, mas depois de uns 3 anos, eu acho, depois de uns 3 anos, uma amiga minha me apresentou uma terapeuta holística, lá em Curitiba, e eu fui nessa mulher. E eu digo que hoje eu sou a nova Bia. Todos os meus amigos já foram nessa Bia. De tanto que eu gostei da mulher, eu indiquei pra todo mundo que tinha. Ela só atende presencial, ela não tem página nem no Instagram, tá? Ela só vai na indicação, assim, né? E eu indiquei pra todo mundo. Hoje, o que eu faço, o meu trabalho, que é investigar e trazer clareza, é a mesma coisa, aquela movimentação, né? Eu acho que ela trabalhava com os arcturianos, que ela não falava, né? Porque é o mesmo tipo de trabalho energético. Eu falo, hoje eu sou a nova Bia. Mas isso há 7 anos atrás. Eu fui nessa guria. E eu fiquei fazendo terapia com ela, assim, mais aleatória, a cada 3 meses, porque ela fazia esse tipo de sessão. A cada 3 meses eu ia nela, aí a minha vida começou a movimentar. Só que aí comecei a ficar muito agoniada, eu tenho que fazer alguma coisa, com a minha vida, eu tenho que sair desse lugar, eu não quero mais isso. Aí eu vim embora pra Floripa, larguei todo o doutorado no meio do caminho. Larguei tudo, vim embora pra Floripa com uma mão na frente e a outra atrás. Sem emprego, porque o doutorado me pagava, a gente recebe uma bolsa para estudar lá, né? Eu falei, eu não quero mais isso, sou obrigada, vou encontrar meu propósito, agora só vou trabalhar quando for no meu propósito. Aí eu botei na minha mente, 5 anos depois que eu comecei a ver os vídeos da Conto, tá? Agora eu só vou trabalhar quando encontrar meu propósito, eu não aceito mais trabalhar numa coisa que eu não gosto, comecei a botar essa pira. Isso aí, gente, é uma roubada. É uma roubada. Porque é bom a gente querer trabalhar no que gosta, mas... vocês vão entender por que é uma roubada. E aí eu fiquei, acho que quase 1 ano, mais ou menos, em casa. Aí eu comecei a trabalhar de Uber, naquela época, sem fazer nada, assim, tipo, sem conseguir sair. Comecei a trabalhar de Uber para ganhar uns trocos, literalmente, uns R$1.000 por mês. Aí eu morava com a minha mãe, voltei para casa dos meus pais, né? Voltei para casa dos meus pais, fiquei morando com a minha mãe nesse ano. Sim, eu vi que eu precisava desse voltar, porque foi aí que eu comecei a trabalhar minha criança ferida. A minha criança interior, só comecei a trabalhar quando eu voltei para casa. Eu saí de casa por um tempo, aí eu expandi a minha consciência, ou seja, criei crenças que não tinham nada a ver com a estrutura que eu estava acostumada. E quando eu voltei para casa com crenças totalmente diferentes, eu comecei a arrumar
comecei a modificar os relacionamentos interpessoais. Daí eu fiquei um ano morando com a minha mãe, foi um inferno, nós brigávamos todo dia. A gente não... Imagina, eu tava naquele período revoltos, não sei se vocês já entraram. Eu não quero mais ser dependente emocional, então eu não faço mais nada que o outro quer. Eu ficava revoltada com a minha mãe, que ela era super... eu falava, controladora e tal, não sei o que, mas eu também era, só que eu não percebia, só percebia ela, né? E aí, aquele ano foi, assim, bem desafiador, nesse sentido de a gente viver nesse embate o tempo todo, parecer literalmente marido e mulher brigando o dia inteiro. E aí, eu fui fazer uma terapia com essa moça e desatou uns nó lá. Eu resolvi, não, gente, eu tenho que voltar, finalizar o meu doutorado pelo menos, para fechar esse ciclo, porque senão eu não vou conseguir. Aí eu cismei que era esse o problema. Senão eu não vou conseguir abrir um ciclo. Gente, espiritualista que não sabe nada e quer fazer tudo sozinho, só se ferra. Aí cismei que, não, tem que fechar aquele ciclo lá, que se eu não fechar aquele ciclo, nada vai mais dar certo na vida. Daí voltei para Curitiba, olha só. Sem consistência de nada, voltei para Curitiba, fiquei mais um ano lá, acho que um pouco menos de um ano, veio a pandemia. Não terminei o doutorado, que faltavam uns 2 anos ainda, veio a pandemia, parou tudo. Aí, nessa época os meus pais estavam separados, e eu fui para casa de praia do meu pai e fiquei com ele lá, porque daí tava tudo fechado, não podia ir pro ICC, não podia ir para onde eu trabalhava, eu tava sozinha em casa 24 horas, o dia inteiro lá em Curitiba. Eu fiquei uns 15 dias nessa, não abriu, né? Nada abriu, eu voltei pra Floripa, fui pra casa de praia dos meus pais e fiquei só eu e meu pai. Olha só, fiquei um ano com minha mãe, depois voltei e fiquei quase um ano com meu pai. O ano de 2020, foi pro ano da pandemia, o mais hard. Numa cidadezinha que não tem nada, Itapirubá, não sei se vocês conhecem, mas é ao sul de Santa Catarina, perto, é uma praia de laguna, mas super isolada, não tem nada, tem uma padaria, um mercadinho, sabe? Aquela comunidadezinha assim, bem pequenininha, praia maravilhosa, lugar surreal, mas não tinha ninguém. Tinha a casa do meu pai bem equipada, com internet, pronto. Em 2020, eu já tinha feito o curso de Reiki, tudo pra mim. Nunca tinha pensado em ser terapeuta na vida antes disso aí tudo, tá? Por enquanto eu tava naquela indecisão, né? Tipo, eu não sei o que eu quero e tal, e pronto. Nunca tinha pensado em ser terapeuta na vida. E aí, quando eu fui pra lá, eu comecei a fazer outros cursos de terapia, bem no começo da pandemia, porque eu tava sem fazer nada, né? Todo mundo começou a fazer curso naquele momento, né? Comecei a fazer outros cursos de terapia e algumas pessoas começaram a me contatar pra eu ajudar a enviar reiki, a fazer algum tipo de tratamento gratuito, que eu nem pensava em cobrar, e nem pensava em ser terapeuta, era pra ajudar elas. Não tinha nada pra fazer, ficar o dia inteiro lá sem fazer nada. Porque não tinha como voltar pro meu trabalho, não dava pra ir naquela época. Eu não trabalhava, meu pai pagava as contas de casa, lá não tinha nada pra gastar naquele lugar, gente, olha o encosto. Nada pra gastar naquele lugar, que tava na praia, lá enfiado, tava naquela época de reclusão, né? Eu acho que dali eu ganhei uma garantia pra mim mesma, nossa, agora eu posso ficar sem fazer nada sem culpa. E naquele período eu tirei a culpa das minhas costas, porque eu não dava certo na vida, porque eu não tinha sucesso financeiro, sucesso profissional, eu estudei nos melhores colégios da faculdade que eu quis, e não tinha nada. Então, naquele início da pandemia, eu me autorizei, eu tirei toda a culpa, todo o peso das minhas costas e falei, eu vou ficar agora sem fazer nada, porque agora pode ficar sem fazer nada. Não gastava nada, porque não sei se vocês se lembram, ou se pra vocês foi assim, mas na época da pandemia lá a gente passava o dia inteiro de pijama, de roupa de ficar em casa, não saía pra nada, comia a comida que comprava no mercado, fazia em casa, não gastava nada, né? Então, fiquei em casa uns 6 meses só estudando terapias. E aí, como eu tava sem culpa, totalmente autorizada a estar naquela posição, eu fluí com a coisa, sabe? Eu tirei o peso de tenho que ter um propósito, tenho que trabalhar. Eu comecei a estudar um monte de coisa que tinha por prazer, porque não tinha nada a fazer, não tinha nada melhor pra fazer. Estou fazendo mestrado em Reiki, mas passei 7 anos sem pôr o meu conhecimento em prática. Então, eu já tinha Reiki nessa época aí, e aí comecei a fazer outros cursos, e também fiquei um tempão sem pôr conhecimento em prática. E aí comecei a fazer outros cursos e as pessoas começaram a me perguntar. E até que aconteceu eu não sei nem se a pessoa... Já foi minha cliente depois. Essa pessoa, ela estava passando por um momento muito ruim da vida dela, com uma doença física generalizada, que é uma doença daquelas que não tem cura, que o remédio é super caro, sabe? 40 mil uma dose, e que é só controlado. Chegou ela pra mim, alguém pedindo dinheiro pra ajudar ela no tratamento dela. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro pra dar, porque eu não trabalho, não faço nada. Mas eu faço reiki pra ela, se ela quiser, todos os dias. Né? Ou sei lá, 2 vezes por semana, não me lembro.
E aí a minha amiga que tinha me oferecido entrou em contato com ela e ela aceitou. Não, tudo bem, não tem dinheiro, mas se não fizer reiki pra mim, eu te agradeço. Aí eu combinei com mais uma amiga minha que também era reikiana e falando, vamos fazer o Itu, porque ela tava com dores generalizadas no corpo inteiro e ela não conseguia mais dormir de tanta dor. Né? E ela não tinha mais remédio que funcionasse, não tinha medicina, não estava mais fazendo nada por ela. E aí foi eu e essa minha amiga, fizemos reiki pra ela todos os dias da semana, por 2 ou 3 semanas. Por 2 ou 3 semanas, eu e ela revezava, eu não me lembro se a gente fazia juntas alguns dias. E essa mulher deu uma virada de chave na vida dela, da dor, deu uma melhorada em tanto grau que ela veio e falou, não, eu quero continuar, mas eu quero pagar pra vocês fazerem, porque eu tô com vergonha. Eu tô melhorando tanto e da minha dor, né? E vocês estão aí fazendo todos os dias. E aí, obrigada, né? Eu nunca tinha ganhado nada. Eu acho que ela me pagou R$150 por mês. Pra gente fazer daí 2 vezes por semana. Por 2 meses a gente fez mais nela. O resultado desses 3 meses de reiki que a gente fez naquela guria mudou a minha vida, eu acho. Porque fiquei muito emocionada. A mulher, que ela tinha uma doença, que eu não sei o nome, não me lembro o nome, mas é uma doença que dá inflamação em todos os vasos sanguíneos, generalizada. Ela tinha dores no corpo inteiro e ela não conseguia, não tinha ânimo pra fazer nada, porque nenhum remédio estava funcionando ali, né? Ela terminou esses 3 meses diminuindo muito, muito a dor dela e grávida. E tipo, eu acho que nem ela sabia que ela podia ter filho com aquela doença que ela tava. E hoje ela tem a criança, tá outra vibe, ela teve, a partir daquele reiki, ela foi direcionada para um outro tratamento que ela fez e mandou para nós. E quando ela mandou para nós um tratamento de apometria com incorporação, sabe? Eu não sei se vocês já viram falar, mas tem pessoas que fazem apometria e tem um outro médico que incorpora o obsessor e a pessoa e a apômetra faz a limpeza, né? E aí a moça que incorporou lá, ela veio depois da incorporação da mentora dela. E a mentora dela falou assim, você agradeça aquelas moças que fizeram reiki pra ti. E eu não tinha comentado nada. Porque graças àquele reiki que te deu muita força, não sei o quê. E a mulher falou que tipo como se a gente tivesse ajudado a transformar a vida dela. É óbvio que ela estava aberta, hoje eu entendo tudo isso, né? Mas aquilo foi um impacto tão grande em mim, em fazer, meu Deus, o que isso pode fazer, né? Eu estou estudando para ser cientista aqui, a gente não vê, como é que é? Não vê resultado nas coisas, fica anos, dando uma proteína da batatinha do negócio e não vê resultado nas coisas. Eu fiquei 3 meses fazendo reiki para essa guria e mudou a vida dela. E aí conseguiram fazer as limpezas espiritual lá, parece que era questão de obsessão mesmo, que potencializava a doença dela bastante. Aí ela conseguiu fazer a limpeza espiritual, ficou grávida e a mentora dela, eu chorei que me acabei quando ela passou a gravação pra mim, da sessão, né? E a mentora falando pra ela, agradeça aquelas moças que fizeram reiki pra ti. E ela conseguiu buscar essa pessoa, essa apometria, porque a gente no reiki avisou, olha, tem obsessor junto aí, tem que procurar um outro tipo de tratamento. Então entendam que o que a gente fez ali foi, a gente nem sabia, nem sei como é que a gente chegou, mas Deus Deus guia, né, nesses momentos aí da terapia holística. Quando a pessoa precisa receber ajuda, olha só, quando a pessoa precisa receber a resposta, Deus envia alguém que possa te ajudar. E assim, nós não cobramos nada, a gente foi ali, uma pessoa que ela nunca tinha visto na vida, que ela mandou lá um fly para pedir dinheiro, a gente se ofereceu para fazer o reiki dela. E aquilo mudou a minha vida, muito mais do que a dela. E a espiritualidade me mostrando minha missão, mas eu demorei para perceber, tá? Eu achei o máximo, eu fiquei, meu Deus, como é que pode uma coisa ter trazido tanto resultado na vida da pessoa, mas quem sou eu, né, pra querer ser, eu sou cientista, né, essas coisas de espiritualidade, eu não sei nada disso, é só pra mim, eu só faço pra eu fazer reiki em mim, eu nem conheço essas coisas, não sou médium, nunca estudei espiritualidade, nem sou religiosa, né, nada a ver. Eu bloqueei isso, né, até que outras pessoas resolveram vir fazer comigo a terapia de conversa, para eu ensinar elas a minha visão de mundo que eu tinha aprendido em 7 anos estudando Hélio Couto e afins. E no final da sessão eu fazia o reiki. E todas as pessoas que vieram conversar comigo e falaram que tiveram assim muita melhora após as sessões. E aquilo sim me motivou muito. Só que eu ainda tava um pezinho lá na ciência e eu ainda não conseguia desapegar das minhas crenças limitantes de trabalho. Eu não conseguia enxergar o meu propósito. Isso aí não é pra mim, né? Eu sou cientista, eu tive tanto esforço pra terminar meu doutorado, agora eu tenho que terminar, eu tenho que ir pra essa área.
E eu tinha muitas crenças limitantes. Eu não enxergava o meu propósito, estava na minha cara. Hoje eu conto assim, todo mundo fala, espiritualidade mostrando a tua missão. Eu não via isso na hora, né? Então, sabe, gente, que os meus clientes que me procuram para descobrir propósito de vida, elas estão na mesma situação que eu. A espiritualidade está mostrando na cara da pessoa e a pessoa não sabe o que é, não está enxergando. E eu não posso contar, né? Porque se eu contar... Eu me lembro que a minha terapeuta na época, a minha psicóloga, não era terapeuta, ela era psicóloga normal, ela também tinha curso de terapia holística e ela disse, Izzy, será que tu vai ser terapeuta? Eu rejeitei completamente isso aí uns 3, 4 anos antes disso tudo. Eu falei, não, eu sou cientista. E depois, hoje eu me lembro, né? Nossa, aquela vez ela já cantou a bola lá e eu ignorei completamente. Eu falei, não, tá doida? Eu sou cientista, eu não sou terapeuta. Essas coisas de espiritualidade eu não gosto muito, não. Não confio muito, não é muito confiável esse negócio aí, não é muito bom. E, tipo, pra mim era tudo muito subjetivo, eu fazia tudo pra mim. Eu demorei, ó, tá me vendo em ti. Sempre quando eu conto a minha história, muita terapeuta se vê em mim. Porque eu acho que a minha história é a de muita terapeuta. E eu digo, tá? Todo mundo que gosta de desenvolvimento pessoal não é terapia, mas tem um pezinho na expansão de consciência, no seu trabalho, porque isso a gente pode adaptar em qualquer trabalho, né? Em qualquer servir, expandir a consciência. Mas eu finalizei o doutorado, a trancos e barrancos, mais um ano pra frente. E aí a gente vai chegar em 3 anos atrás. Finalizei o doutorado e quando eu finalizei o doutorado, eu terminei um relacionamento que eu tinha, um namoro que eu tinha, e eu tinha guardado, eu ganhava R$1.500 por mês, trabalhava de Uber nessas épocas, né? Fui assim por um ano mais desses trancos e barrancos, a espiritualidade me mostrando a minha missão, eu fazendo vários cursos de terapia e nunca usava, porque não, eu só faço pra mim, até que eu fiz, acho que a segunda virada de chave, o segundo movimento mais importante. O primeiro foi sair de casa, porque a gente precisa ter essa abertura, né, pra poder ter crenças novas, sair de perto das crenças antigas que a gente tinha, né? Então o primeiro movimento foi. O segundo movimento foi, eu peguei aquele dinheiro, um dinheiro que eu tinha guardado para ir viajar com esse meu namorado. A gente decidiu terminar. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer terapia porque eu tô precisando. Gente, já faz quantos anos que eu estou nessa vida estudando tudo que tinha para estudar e fazia uma terapia aleatória, fazia umas coisas, mas nada vai, na minha vida não anda, tá tudo igual, nem propósito eu tenho ainda. Faz 7 anos, sem nem propósito eu tenho ainda, socorro, vou pagar uma terapeuta. E aí eu ganhava uns R$1.500 de Uber, trabalhava todos os dias da semana, o dia inteiro para ganhar esses 1.500 aí. Quando eu fui, eu tinha R$1.000 guardado, R$1.000 guardado. E aí quando eu fui na terapeuta, ela disse pra mim, Izzy, eu cobro, eu adorei, sabe quanto bate? Essa é minha terapeuta, eu vou fazer com ela. Eu faço um processo terapêutico de 12 sessões, ou 10, acho que é 10 sessões, e cada sessão é R$350. Aí, uma por semana. Aí eu olhei pra cara dela, pensei, meu R$1.000 vai embora em 2 sessões, 3. E eu não tenho mais dinheiro. Só que eu não sei porque eu falei pra ela, quero fazer. Eu pensei, na hora que eu ia falar isso, eu pensei assim, eu vou trabalhar sábado e domingo no Uber e vou arranjar esse dinheiro pra pagar ela, porque eu tenho 3 semanas pra juntar esse dinheiro, e aí eu vou arranjar esse dinheiro pra pagar ela pra fazer isso aí, porque eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida. Antes disso, eu tinha feito 2 mesas multidimensionais arcturianas com uma outra terapeuta ali, assim, avulsa, né? Eu tinha amado a mesa multidimensional arcturiana, me deu um baita movimento. E isso aí já foi resultado do movimento da mesa multidimensional arcturiana que eu tinha feito com aquela outra terapeuta, com certeza. Eu fiz 2, uma por mês. E aí foi onde eu tomei essa decisão. Eu sou obrigada a pedir ajuda pra essa mulher. Daí eu fui. Quando eu paguei o primeiro, meu campo fez assim, ó. Uau! Acho que Deus falou assim, agora essa mulher deve querer mesmo, porque ela tá se ferrando toda, pegando todo o dinheiro que ela tem e dando pra essa mulher, pra essa terapeuta pra ajudar ela. Ela quer. Quando a gente toma essa decisão, a gente já abre o campo sozinho, sem tratamento nenhum. Eu já abri o meu campo ali, naquele momento. Eu acho que antes da primeira sessão com a guria, já me surgiu uma oportunidade de fazer a mesa quântica estelar. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma técnica massa, maravilhosa. Foi a primeira técnica radiônica, de radiestesia radiônica que eu fiz. E ali eu me encontrei. Eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso pra minha vida. Foi ali que quando eu fiz aquela mesa, eu falei, eu quero ser terapeuta. E eu fiz esse curso da mesa, acho que na primeira semana que eu tava fazendo a terapia com a menina. E eu já comecei a ganhar dinheiro fazendo coisas com a mesa, fazendo atendimentos com a mesa. E eu consegui pagar a terapia toda com as técnicas da mesa e logo em seguida fiz a mesa multidimensional arcturiana, era meu sonho.
Na hora que apareceu a oportunidade de fazer o curso da mesa multidimensional arturiana, eu fiz foi a segunda coisa que eu fiz. E aí começou a alavancar muito mais e correr. Aí essa história toda vai resumir agora em 2 anos, tudo aconteceu na minha vida. Eu fiquei 10 anos patinando. E aí eu fiz, mas o que foi? Izzy, o que foi? Foi porque tu fez o curso da mesa? Não. Foi porque eu entrei no meu propósito, né? Porque aí foi onde eu admiti, sim, sou terapeuta, quero fazer isso da minha vida, isso me realiza. Mas como que eu achei isso? Eu pedi ajuda. Eu sou uma pessoa que sempre fui autossuficiente, eu sempre quis resolver tudo sozinha. Deixa que eu sei, eu vou dar conta, eu vou estudar tudo que tem para estudar e vou fazer sozinha. Só que eu não sabia que eu precisava da frequência de uma outra pessoa que já tinha conseguido aquilo que eu precisava para poder me ajudar. E aí foi onde eu fui lá e pedi ajuda para ela e fiz e a coisa aconteceu. Depois que eu paguei, olha só, resultado. Eu paguei o curso, toda a terapia que eu fiz com ela, as 10 sessões, do dinheiro da mesa quântica estelar que eu tinha acabado de fazer. Consegui pagar o curso da mesa multidimensional arturiana, R$2.000 mais ou menos na época. Pagar o curso da mesa multidimensional arturiana. Comecei a ter clientes para me estabelecer. Em 6 meses eu morava com a minha mãe. Ganhava R$1.500 por mês do Uber. Pensa, olha, presta atenção. Comecei a me estabelecer ali. E aí em 6 meses eu mudei pro apartamento que eu tô. Eu consegui. É óbvio que eu não ganhava muito, acho que eu ganhava uns 3.000, 3 e pouco. Eu queria um apartamento de 1.000 e pouco, apareceu um apartamento top por esse valor, assim, pedi na mesa multidimensional arturiana, óbvio, eu me lembro que eu pedi na mesa multidimensional arturiana e vinha assim, já tá na frequência, só te abre pra uma possibilidade, que tem, gente, só se sinta capaz, era sempre isso que eu recebia, só se sinta capaz, que vem. E aí realmente veio, meu pai tinha um amigo que tinha um apartamento pra alugar e ele não queria ficar alugando pra desconhecido e ele falou, isso, tu não quer, eu aceito o dinheiro que tu pode pagar. E aí eu fui morar num apartamento super acima do nível que eu poderia pagar e fui morar sozinha de novo e comecei num movimento de crescimento financeiro e isso foi até o final do ano que vem. Então em 1 ano e meio a minha vida deu uma virada total assim, né? Trabalhando com os arturianos, eu entrei no meu propósito, porém, acho que essa parte é interessante, que talvez muitas de vocês estejam nesse momento, eu tenho algumas clientes que estão nesse momento, porém, há 1 ano atrás, no começo de 2023, tipo 1 ano e meio, eu fiz esse movimento, saí, comecei a ganhar bem mais, ganhei umas 5, 6 vezes mais que isso. E aí chegou um momento que eu não tinha merecimento para sustentar esse crescimento financeiro. Eu não me sentia merecedora, eu não me permitia, eu comecei a criar piras na minha cabeça, literalmente, para inventar coisa que estragasse todo esse movimento. E eu entrei... passei por uma situação que eu tenho certeza que eu criei por causa disso, por causa do meu baixo merecimento. Eu recebi uma bênção do universo e não soube lidar com aquilo e transformei aquela bênção em desgraça, literalmente assim, por causa do meu baixo merecimento. Quem é meu cliente há mais tempo, já conversa, sabe o que eu tô falando, não vou explicar aqui porque é uma história longa. Mas eu fiquei 2 meses sem trabalhar. 2 meses sem trabalhar, por causa disso, né, desse acontecimento. E perdi não, porque meus clientes voltaram depois, mas as pessoas queriam marcar inicialmente, eu falava, eu não tinha condições de atender ninguém, né? Eu fiquei emocionalmente, energeticamente super abalada e demorei, ou seja, todo o dinheiro que eu tinha construído, andei para trás. Só que todo o dinheiro que eu construí nunca foi leve. Foi sempre na base do esforço, porque eu nunca me sentia merecedora. Foi na base de fazer muito treinamento mental, muita quebra de crença, muita cocriação. Eu sou boa cocriadora. Eu sei que eu consigo cocriar. Sabe quando a gente tem essa crença? Eu sei que se eu mentalizar, eu consigo cocriar, só que eu não conseguia sustentar aquilo que eu cocriei. Era sempre um esforço, eu conseguia e perdia. No mês eu ganhava muito, depois eu não conseguia mais, depois eu ganhava melhor de novo, aí eu criava, fazia todo aquele esforço, ficava o mês inteiro sofrência, controle, ansiedade, agoniada, preocupada, conseguia ganhar um pouquinho mais, aí depois perdia de novo. Aquilo lá estava me desgastando. Exatamente, o Hélio Couto fala sobre isso, você está crescendo e trava o seu crescimento porque acha que não merece. Eu entrei literalmente na autossabotagem nesse momento lá e criei um monte de coisas na minha mente. E aí, tudo que aconteceu comigo, daquele momento, então nesse momento eu já estava bem conectada com os meus mentores, eles me ajudaram bastante, aí eu comecei a pedir ajuda, eu nunca mais parei de fazer terapia. Depois que eu fiz aquela primeira e foi aquele boom na minha vida, aí eu percebi, né, o valor daquilo, eu pagava e recebia 10 vezes mais.
Então eu nunca mais parei de fazer terapia e tal, eu fui fazendo, mas eu tava me sabotando, eu não consegui, chegou num momento até que eu não conseguia parar, não conseguia ultrapassar. E aí hoje eu entendo que eu era uma pessoa extremamente controladora, eu não conseguia soltar o controle, a preocupação, a ansiedade, e isso tinha muito a ver com o meu medo, com os medos que eu tinha e com o baixo merecimento, sensação de culpa, de não permissão mesmo. Eu não me via no apartamento que eu vim morar, né? Eu me via, meu Deus, isso aqui não é meu, né? Eu pago um valor mais baixo, sei lá, não me sentia pertencente àquele lugar. É como se eu estivesse fazendo algo errado. Me sentia desonesta, me sentia, sei lá, várias coisas. Mas foi graças a esse período que hoje eu desvendo os bloqueios, porque eu tive que desvendar todas as minhas crenças, todas as minhas dores. Eu tive que construir uma mentalidade de capacidade, sair do fundo do poço. Talvez quem é meu cliente sabe o fundo do poço que eu me meti, emocional, mental, energético, que eu me enfiei. Sair do fundo do poço, voltar a acreditar em mim de novo, na minha capacidade, começar a construir, porque eu nunca acreditei muito. As coisas foram acontecendo muito fácil pra mim, muito rápido, porque eu entrei no fluxo do propósito ali, né? Só que como a minha mentalidade não era de empoderamento, não era de autoconfiança, não era de merecimento, eu não consegui sustentar aquele crescimento. E aí, tudo desmoronou. E foi graças a esse desmoronar que eu descobri o que eu precisava aprender para poder ajudar as pessoas. Porque todo mundo ia chegar naquele monte de barreira, todo mundo não, mas muitas pessoas chegam naquelas barreiras que eu cheguei, que é a barreira da incapacidade, da preocupação, do excesso de ansiedade e principalmente do não merecimento, da falta de permissão. A gente não se dá permissão. Eu tenho vídeos e bastante assunto sobre não merecimento, dependência emocional, vem daí, tá? Sobre toda essa questão aí do não merecimento, tá muito associado com medos e culpas que a gente tem. E hoje eu trabalho principalmente, além da abertura de caminhos, hoje eu entendi que a pessoa precisa trazer liberação emocional para esses pontos se ela quiser sustentar e manter um crescimento. Uma outra coisa que foi muito importante na minha jornada foi entender que eu preciso construir as coisas, né? E que tinha vindo aquele primeiro boost lá de uma forma rápida, comparando com os 7 anos que eu fiquei estudando, parada, encalhada, né? Que hoje não foi encalhada, porque todo aquele conhecimento que eu adquiri naquele tempo eu estou usando nas minhas terapias, eu aprendi muita coisa. Eu sou aquela pessoa que gosta de estudar tudo, que fazia cursos, eu sou bem estudiosa, eu adoro ler livros, coisas assim. Então, hoje eu estou usando, mas eu percebi que eu tinha que começar a construir para fortalecer a minha autoconfiança. O único jeito de fortalecer é a autoconfiança. E o que é autoconfiança? Eu vou pegar o dinheiro para mim. Eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Eu consigo, eu sou foda, eu sou capaz, eu sou ótima. Eu vou conseguir fazer isso aí. Não é Deus que vai dar para mim, é eu que vou pegar. E aí quando eu comecei a falar isso para mim, é eu que vou pegar, eu vou lá, eu vou conseguir. Deus falou, tu deu um passo, agora eu dou 10 contigo. Tudo que eu pegava, ele pegava mais. Tudo que eu pegava, ele pegava mais. Então, eu consegui realizar o meu grande sonho por causa desse grande desafio que eu sofri, que era, olha o meu sonho, gente, meu grande sonho. Eu não nasci numa família que passou necessidade nem nada, mas o meu sonho era poder trabalhar com algo que eu gostasse, que eu tivesse prazer de trabalhar e pudesse ganhar todo o dinheiro que eu precisava para me sustentar sozinha, sem depender do meu pai, porque o meu pai sempre teve bastante mais dinheiro, né, do que eu, pelo menos, e sempre me ajudou financeiramente. E eu queria poder me sentir capaz de dar conta da minha própria vida, de dar conta do meu próprio, né, sustento. Então o meu sonho era esse, parecia que era uma coisa que eu nunca ia conseguir realizar. Por mais que eu conhecesse esse assunto da prosperidade, eu tentei tantos anos estudando, fazendo terapias, né, e fazendo coisas assim meio aleatórias e sem conseguir resultado, que eu achava que não era pra mim. Eu tenho um problema kármico aí, de escassez, não é pra mim, gente, tem algum problema que não pode ser pra mim. Isso antes de eu encontrar as técnicas de eu me encontrar como propósito, né? Olha, meu marido fala que estudo tudo e não tenho coragem de pôr nada em prática. Era exatamente eu antes. Eu precisei de alguém pra me ajudar isso. Por que eu recebi na terapia, né? Daquela terapeuta maravilhosa, a Ana, que hoje trabalha com relacionamentos amorosos. Naquela época ela trabalhava era mais geral, assim, né? E ela me ensinou a me amar. Foi o primeiro aprendizado que eu tive. Porque quando a gente tem dependência emocional, e a maioria das pessoas nem sabe que tem, eu não sabia.
dependência emocional, eu dava muito... Se tu não sabe o teu propósito, tu tem um nível bem bom de dependência emocional. Porque quem que não sabe o que gosta, né? É absurdo, é um absurdo isso, né? Mas quando eu aprendi a me amar com ela, as coisas começaram a desenrolar. Foi mudando. E agora, com todo esse acontecimento, eu comecei a me empoderar e colocar em prática segurança, ou seja, capacidade, empoderamento, ação, agir, parar de ficar esperando que as coisas venham, porque eu era muito nessa energia. Como as coisas vieram fácil pra mim na vida, eu sou co-criadora, eu penso hoje, né? Eu me lembro, desde pequenininha eu falava, eu quero isso, e vinha, e acontecia, né? Então as coisas vieram fácil pra mim na vida. Eu precisei aprender que não era sempre assim, que a gente precisava construir, fortalecer a nossa sensação de capacidade, de segurança. E nesse último ano e pouco aí, foi isso que o universo trouxe pra mim, e todas essas barreiras que é onde a maioria das pessoas encalham, porque é difícil quem chega e faz e dá tudo certo, né? Encontrei meu propósito, agora eu vou ganhar todo o meu dinheiro que quiser e vai fazer. É difícil, gente, não é todo mundo que é assim, é difícil não, quer dizer, não sei se é difícil, mas quem eu conheço não foi assim. Pode ser que sejam outras pessoas que eu não atraio pro meu campo, né? Mas as pessoas que chegam em mim são pessoas que não têm coragem de pôr em prática. Elas conhecem muito, bem como a Cristiane falou aqui, elas sabem muito, já estudaram muito, já tentaram muito, e a gente meio que não se conforma, né? Como que pode eu saber tanto e não conseguir resolver a minha vida? E aí foi onde eu entendi que a coisa mais espiritual, porque a gente fica muito namastê, tá? A gente fica muito no mundo da lua, todo dia medita, faz um monte de incenso, faz um monte de coisa, e a vida é uma merda, né? Não consegue ganhar dinheiro, não consegue trabalhar, não consegue ancorar nada, não consegue realizar nada. E aí eu entendi os bloqueios mentais e emocionais, que há vários, né? Mas se for para resumir, vamos resumir em segurança, se sentir seguro, coragem, né? E o merecimento. Vamos resumir esses dois ali, né? Os dois vêm do amor próprio, né? Com várias crenças envolvidas. Mas quando a gente não consegue atuar na matéria, ou seja, resolver a nossa vida prática, tem algo errado com todo esse conhecimento que a gente está fazendo, que a gente está aprendendo. Então, normalmente as clientes que chegam para mim são essas, que estão com sede de buscar, mas não conseguem agir, porque tem bloqueios mentais, emocionais, que faz com que a pessoa não consiga. E aí ela se sente incapaz. Veja bem, eu tenho medo de fazer e dar errado. Por algum motivo a pessoa se sente incapaz. A gente tem que descobrir por quê, né? E superar isso. A pessoa se sente incapaz de fazer esse movimento, e aí o que acontece com essa pessoa? Ela é aquela pessoa que fica esperando que Deus traga um presente ou um milagre para ela, ou que Deus traga uma situação que vai resolver alguma coisa na vida dela. São pessoas que vêm fazer atendimento, e aí eu tenho que posicionar bem a cliente, porque elas vêm fazer atendimento da mesa multidimensional arcturiana, e elas pensam que elas vão fazer ali um atendimento e vai começar a vir dinheiro para elas, porque Deus vai mandar. E a gente tem que sair dessa posição para receber, a gente tem que sair dessa posição de só querer ganhar de graça aquilo para fazer o nosso movimento, ou seja, bota em prática isso que tu aprendeu. Se tu não botar em prática, eu não vou te dar nada. Parece que Deus fala assim para nós, porque Deus não é uma pessoa, né? É a frequência que a gente está mandando. A frequência só muda, não é com o aprendizado. Senão esses gênios todos aí, de um monte de gente inteligente, teria uma frequência maravilhosa, mas não é. A frequência não muda com o aprendizado que a gente tem. Ela muda quando a gente integra esse aprendizado, quando a gente usa o aprendizado na nossa vida prática, para transformar a nossa vida prática, a nossa prosperidade. Por isso que eu falo, a gente não tem direito de prosperar, a gente tem a obrigação de prosperar. Porque isso é a gente usando os nossos conhecimentos espirituais para melhorar a nossa vida prática. Enquanto a gente fica só no aprendizado mental, no emocional, só na viagem, não vai, trava, não dá certo. E a gente não consegue progredir no nosso financeiro, tá? E tem um bloqueio muito grande dessas pessoas com essas mesmas características da minha, que é que a gente é sabichão, porque a gente estudou um monte, então a gente sabe tudo, né? E a gente é a xícara cheia, que eu chamo. É aquela pessoa que vai escutar o conselho de outra pessoa, só que ela não tá aberta para escutar, até na terapia, tá? Às vezes tem que dar um chacoalhão assim, dizer minha filha, porque a pessoa, ela já estudou tanto, ela pensa assim, meu Deus, eu sei, tudo que essa mulher tá falando eu sei, mas tu não consegue colocar em prática, então tu não sabes. E o que tu vai buscar com um terapeuta, por exemplo, nesse caso aí? A frequência de integração, a frequência de ação,
a frequência de movimento que a pessoa já fez para atingir um resultado que tu queres atingir e tu não tá conseguindo. Um olhar clínico pro teu problema e dizer assim, olha, se tu não mudar isso aqui na tua vida, tu não vai conseguir movimentar. Tu vai ter que mudar. E a gente não quer mudar. A gente entra naquela... estuda um monte de coisa, mas dentro da nossa arrogância a gente quer que o outro é que mude. Ou quer que seja fácil as coisas. E aí tem as crenças do mundo espiritual, né? Ah, eu ganho dinheiro de forma fácil, eu sou magnético, eu atraio cliente, atraio dinheiro, atraio tudo. Cara, existe isso. Mas é lá na frente. É muito depois. Tu não vai chegar a isso. E aí a gente pensa o quê? Que a gente vai chegar na nossa vida nessa... Tô no Zé, tô toda lascada cheia de dívida, que eu tava lá atrás também, tá? Toda lascada cheia de dívida. E aí eu só vou ficar esperando aqui porque eu tenho que ser magnética. Os clientes têm que vir pra mim. Eu tenho que acontecer tudo e as coisas têm que vir, tem que fluir fácil, porque se não for fácil eu não quero, né? Porque só se for com leveza. E a gente entra nessa pira aí, ó, e não aceita uma dor, não aceita lidar com nada. Esforço é ruim? Mas é só isso que eu sei agora? Às vezes eu tenho que fazer. Qual que é o teu momento? É de liberar o esforço ou é de fazer mais esforço? A nossa consciência, ela sabe isso. Se a gente confiasse mais em nós, na nossa centelha divina, a gente ia perceber, né? A gente parar de acreditar em tantas coisas. Eu fiquei muito tempo travada nesse negócio de eu só vou fazer o que eu quero. A partir de agora que você vai entender aquela coisa do propósito, eu só vou trabalhar naquilo que eu gosto. Eu não achava nada, não trabalhei. Fiquei parada, sem trabalhar, sem ganhar nada. Fui trabalhar de Uber. 1 ano e pouco, 2 anos eu acho que eu fiquei trabalhando de Uber. Então eu não conseguia me movimentar e não existe isso. Pra gente encontrar respostas, pra gente ter clareza mental, a gente tem que agir, tem que tomar atitudes. O problema é que eu não sabia qual era a atitude que eu tinha que tomar. Hoje eu entendo que eu precisava de ajuda naquele momento, né? E eu não busquei ajuda. E por isso que eu patinei tanto tempo. Foi uma escolha minha, perdi anos da minha vida, né? Perdi, mas tudo bem, porque a minha alma quis aprender desse jeito, né? Ninguém tá atrasado, tá tudo certo. Né? Mas hoje eu entendo que se eu soubesse essa informação, se eu tivesse caído essa ficha antes, eu teria resolvido a minha vida muito mais rápido. Não tinha perdido tanto tempo assim. E aí, gente? Em que momento vocês estão da vida profissional e financeira de vocês? Estou perdida. Não sei o que quero fazer na minha vida. Não gosto do que eu faço, mas não sei o que eu quero fazer. Segunda opção. Eu já sei o que eu quero fazer, mas eu não consigo fazer, eu estou paralisada. Terceira opção, eu já faço o que eu gosto, mas eu não ganho dinheiro. A Ana Maria botou aqui, Deus ajuda, mas não dá o dinheiro sozinho. Deus é nosso sócio, esse é o mantra. Deus não é nosso chefe que dá o dinheiro, ele é nosso sócio. Se eu fizer meu movimento, ele potencializa aquilo lá. É sempre muito mais fácil do que a gente pensa, é isso aí. Só que eu preciso fazer. E aí, por que as pessoas não fazem nada, ficam paralisadas? Porque elas pensam que vão ter que dar conta de tudo. Meu Deus, é tão difícil fazer isso. Por exemplo, perdoar uma pessoa que te maltratou. Perdoar um cliente que não te pagou. Perdoar, sei lá, alguém que te deu um calote, que te traiu. Esse é um movimento, às vezes. É difícil perdoar. Quem tá nos 21 dias do perdão comigo sabe, né? Que é difícil esse movimento da gente perdoar. E às vezes é só esse perdãozinho. Eu não vou conseguir perdoar essa situação. Cara, mas aí você tá bloqueando aqui teu dinheiro. Tu vai perder o dinheiro. A pessoa não consegue. Ela demora, eu tô falando de mim também, tá? Meses. Mas a gente trabalha na mesa, libera. E a pessoa uma hora ela vai conseguir. Uma hora ela consegue. Só que fazer um movimento é esse. Às vezes a atitude é botar em prática o aprendizado que a gente fez. Como espiritualistas, né? Como pessoas que estão aqui no desenvolvendo a consciência e tal. E às vezes é na matéria mesmo. Tu quer mais cliente? Então tu vai ter que criar conteúdo todo dia. Mas eu não consigo. Eu não sei. É muito difícil. Então vai ter que aprender. Vai ter que liberar crenças, vai ter que liberar bloqueios, vai ter que liberar as vergonhas, vai ter que liberar tudo e conseguir aprender. Porque se tu não fizer, tu não vai ganhar cliente. O cliente não vai vir pra ti. Depois de mas como é que pode? Elaine Urives, o Hélio Couto são magnéticos. Olha como que eles já são estabelecidos na profissão deles, como know-how e tudo. É por isso que eles são magnéticos. Eles já são o foda do lugar deles. Antes de chegar lá, é muita crença que tem que mudar. É entender bem como é que funciona. É fazer na matéria. É fazer marketing,
fazer post, aprender coisas, fazer cursos, trabalhar crenças, ir fazendo. Estou aprendendo com os 21 dias do perdão. Legal. Eu sinto que eu preciso mudar o meu caminho. Vanessa, se tu sente, começa a te perguntar, para onde eu vou? Pergunta para ti mesma. Tenta deixar os barulhos externos fora disso. Para onde que eu vou? Eu quero mudar, mas para onde que eu vou? E a gente não consegue mudar porque a gente não tem coragem de mudar. Não é porque a gente não sabe onde é que a gente vai. A gente sabe. Quem que não sabe o que quer? A gente não quer enxergar. Então, se quer uma dica nesse momento, né, que ela tá falando que ela sente que ela sente que precisa mudar, mas não sabe o caminho, dica, trabalhar a segurança, se sentir segura na vida, coragem. Porque quando a gente tem coragem, a gente enxerga o caminho, ele aparece milagrosamente, né? Então, eu não consegui fazer meu movimento lá atrás porque eu também não tinha coragem de fazer. Não me sinto infeliz, só sinto que estou na rota errada. Normalmente, quando a gente se sente assim, dá desânimo, né? A gente fica desmotivada, e começa a entrar aquela semana inteira que é um saco, só é legal quando tá de folga, né? E que não se empolga mais, não se motiva mais de trabalhar, de fazer o dinheiro, e a gente vai se deixando entrar numa apatia. Ai, que legal, Cristiane. Os 21 dias estão fazendo muita diferença em mim, na minha relação e até mesmo no ambiente do meu lar. Na minha também. Das minhas relações também, porque perdão é sobre isso, sobre se relacionar. E vocês vão perceber, quem fizer os 30 dias de prosperidade financeira vai entender o quanto as relações são também o problema da prosperidade. É mais as crenças de relacionais do que as crenças de dinheiro que nos bloqueiam a prosperidade. Vocês vão entender por que isso. E a gente vai falar sobre essas crenças aí também lá nos 30 dias, no intensivão da prosperidade. Então, convido vocês a vir fazer e a gente vai conversar bem mais sobre isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que legal, a relação com a filha melhorou bastante. Acho que é isso. Bom, eu tenho um grupo aberto de acompanhamento terapêutico para 3 meses, que eu vou deixar aqui para vocês o convite. É um grupo bem exclusivo, vão ser só, acho que tem mais 3 vagas. É porque eu criei o grupo agora e tem que ser na terça-feira às 19 horas, então as pessoas têm que estar disponível nesse horário. É um grupo para 5 pessoas, é um tratamento coletivo de acompanhamento terapêutico, a gente vai se encontrar no Zoom, todo mundo conversando, todo mundo falando sobre seus problemas, seus objetivos. Eu vou te ajudar a ter clareza dos próximos passos, conseguir superar esses caminhos, né? E vamos trabalhar também energeticamente para liberar os bloqueios que precisam ser liberados. É um grupo de acompanhamento de 3 meses, 3 meses, uma vez por semana. Então são 12 encontros que a gente vai fazer para te trabalhar um objetivo que tu vai trazer a ver com a prosperidade financeira, né? Com o profissional e a prosperidade financeira. Então quem quiser participar tem que estar disponível na terça-feira às 19 horas até às 20h30, porque é o horário do grupo. Vai ficar gravado? Vai, mas esse grupo é de terapia mesmo, vai ter conversa terapêutica, vai ter orientação, então a pessoa pode assistir gravado um dia que aconteceu alguma coisa, ela não pode ir, mas no dia a dia, assim, ela tem que estar lá, tá? E é por isso que algumas pessoas não conseguiram, que tinham interesse, até não conseguiram fazer por causa do horário. Então eu estou procurando outras pessoas que queiram compor o grupo, que vai ser das 19 às 20h30. O valor tá super em conta, porque é um grupo coletivo, né? E eu tô fazendo por R$900 os 3 meses. Isso sairia em torno de R$3.000 se fosse no individual, esse mesmo processo. Tem gente que faz comigo individual, mas sairia em torno de R$3.000 esse mesmo processo no individual. E lá vai sair por R$900 os 3 meses. Tu ainda pode pagar parcelado em até 12 vezes se quiser. Tem um pouco de juros lá, porque é pelo Mercado Pago, mas quem às vezes só pode isso. E é uma baita oportunidade de ter um acompanhamento semanal comigo, com alguém que vai poder te orientar, vai poder te ajudar a integrar as crenças, integrar os aprendizados que tu já fez, né? E é bem mais fácil quem já fez o aprendizado, desde que esvazie a sua xícara, que não venha, né? Pensando que já sabe tudo, que não precisa aprender de nada, mas não tem problema, eu posiciono vocês. Eu tô acostumada já. Eu sei porque eu sou assim.
e vai ter uma oportunidade de se sentir segura num ambiente onde a gente vai estar em 6 pessoas ali, eu e mais 5 pessoas, conversando sobre nossas questões, e pela minha experiência são sempre as mesmas. Uma ajuda a outra no processo, limpando bloqueios da prosperidade e acessando o próximo nível. Então quem quiser, é um grupo bem exclusivo, só 5 pessoas, vai começar depois do carnaval. Quem quiser vem falar comigo, tá? Que ainda tem vaga para esse grupo aí. E o nosso processo de 30 dias, o intensivão da prosperidade, que vão ser aí 30 dias trabalhando com a mesa multidimensional arturiana, no mesmo modelo dos 21 dias do perdão ali, só que vai ser para a prosperidade financeira, para abrir caminhos mesmo da prosperidade financeira. Olha só, 30 dias com a mesa multidimensional arturiana, todos os dias não, é de segunda a sexta com a mesa, depois no final de semana é outra coisa. Mas olha só, todos os dias, mesa multidimensional arturiana para abrir caminhos financeiros. Gente, só vai ficar intacto aquela pessoa que tiver muita resistência, tem que gostar de sofrer para não conseguir movimentar a vida, tá, gente? Toda vez que eu faço para mim uma sequência de vários dias com a mesa multidimensional arturiana, as coisas mudam muito rápido. Então eu resolvi abrir esse de forma coletiva pra gente fazer com o financeiro também, com um valor de troca de R$147, que é irrisório para trabalhar prosperidade. Né? R$147 por 30 dias com a mesa multidimensional arturiana. E quem fizer a inscrição até o dia 9, que é sexta-feira agora, ganha de bônus uma tiragem com oráculo terapêutico pro teu campo financeiro, para te entender o que tá pegando aí no teu campo financeiro, porque tu não tá conseguindo prosperar até agora. Bom, então era isso que eu queria contar para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender que as coisas demoram para acontecer. A gente tem bloqueios que são diferentes de umas pessoas para as outras e que a gente tem que vencer. O aprendizado tem que ser feito, porque a gente vai usar aquele aprendizado lá na frente para prosperar. Se a gente não fizer o aprendizado, Deus não pode dar o dinheiro para nós, porque a gente vai usar, a gente vai precisar daquele aprendizado que não está sendo feito para poder realizar a prosperidade, para poder criar coisas na nossa vida. Então não adianta só aprender, é preciso integrar e botar em prática na própria vida, e essa é a parte mais difícil, e é por isso que a maioria das pessoas não consegue. E para isso, uma ajuda de alguém que já conseguiu, só pela frequência da pessoa, de ela estar conversando contigo, eu percebo que a pessoa recebe a frequência. Eu sinto que ela respira fundo quando ela entendeu. E aí eu já sei que a alma dela aí já entendeu, já compreendeu e já vai fazer os movimentos que precisa fazer. Tá? Então, às vezes é só isso que vocês precisam, entrar em contato com outra pessoa que já fez o negócio, já passou por aquilo, e eu ainda sempre, nos meus tratamentos terapêuticos, sempre uso as tecnologias que eu tenho disponíveis, de todas, para ajudar vocês da melhor forma possível. Gente, é isso que eu queria falar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão a gente vai finalizar, porque eu acho que já passou até de 1 hora, né? Socorro. Obrigada por terem vindo aqui trocar uma ideia comigo. Eu senti de vir falar, e eu não gosto de falar sozinha. Eu gosto de dar aula, mas eu gosto de ter troca. Então, obrigada por terem vindo aqui falar comigo. Quem assistir gravado, eu vou baixar no YouTube. Quem assistir gravado, deixa um like e manda para outras pessoas que estão tentando fazer esse caminho da prosperidade também, para que as pessoas botem os pés no chão e não fiquem achando que as coisas caem do céu rápido, porque quando a gente acredita nisso, a gente perde muito tempo da nossa vida querendo um resultado rápido, e ele não vem assim. A gente tem que quebrar os nossos padrões condicionais, os nossos condicionamentos mentais e emocionais. Se a gente não conseguir quebrar, não vai vir. É desafiador o caminho da prosperidade, mas quando a gente vai conseguindo fazer, não tem prazer maior. Porque tu mudou a tua vida, tu te tornou o dono, o mestre de si mesmo. Tu parou de se submeter ao que a sociedade entregou pra ti, e tu se tornou o mestre de ti mesmo. É uma sensação surreal, só que exige dedicação. Então, espalhem aí esse vídeo, convidem outras pessoas para assistir, deixem um like, deixem um comentário, que eu agradeço a vocês também por isso. Obrigada, gratidão, e eu vou indo então. Uma boa noite e até amanhã às 8 horas da manhã para nosso 11º dia dos 21 dias do perdão com a mesa multidimensional arturiana. Até mais, gente. Tchau.